Introdução. Habitat aberto com pastagens ocupam menos de 5% da Amazônia e estão atualmente agrupados sob o termo amplo savana amazônica. Ela cobre uma área de 267.000 km², principalmente no Brasil e na Bolívia. Esses habitats encontram-se isolados dentro de uma matriz de floresta tropical, possuindo uma flora distinta. No baixo rio Amazonas, abriga várias manchas de savana, onde que essas manchas são isoladas dentro de habitat aberto com flora e encontrada dentro de florestas tropicais. Durante o período quaternário, foi estabelecida uma mudança no clima, que causou a redução da cobertura florestal, aonde que permitiu a propagação das savanas, que com isso abriu uma oportunidade para a migração de espécies entre o cerrado brasileiro e o venezuelano. A importância da sua conservação. A savana amazônica está sob risco crescente, como que na agricultura mecanizada, que ela avança conforme a população mundial aumenta. As principais intervenções humanas, a conservação da savana em agricultura e em grande escala, e também em locais de pecuária e mineração, e o aumento frequente de incêndio e outras ameaças à qualidade de habitat já foram registrados. No Pará, a região de Santarém e o Baixo Rio Amazonas é o lar de várias manchas de savana, que ocupam por sua margem as margens do norte do rio, incluindo o município de Alenquer e Monte Alegre, com grande relevância à arqueologia. As análises baseadas unicamente no componente luminoso de flora podem não ser eficazes na detecção de florística, e considerando assim que o não luminoso, as plantas representam de uma proporção considerável e grande de riqueza de espécies, mas ainda em tipos de vegetação aberta. O Monte Alegre está entre os primeiros assentos humanos, que abriga pinturas rupestres abundantes em caverna, abrigo e em paredes ao ar livre. Os primeiros relatos dessas pinturas foram feitos pelo naturalista inglês Alfred Wallace em 1848 e posteriormente pelo geólogo canadense Charles Hunter. Embora haja abundância de plantas herbáceas, a maioria dos estudos nessa área está aberta à concentração apenas à espécie de árvore e ignorando os componentes não lenhosos relevantes à vegetação. Sendo assim, os principais objetivos desse estudo foram fornecer novos levantamentos de plantas com sementes para 2 sítios de savana, que posteriormente aproveitou a oportunidade para revisitar as ligações biogeográficas entre a savana amazônica, a vegetação da canga amazônica, o cerrado central brasileiro e a caatinga, e também analisando as plantas lenhosas e herbáceas. Metodologia. Bom, área de estudo. A área de estudo, né, desse trabalho foi a região de Monte Alegre, mais especificamente o Parque Estadual de Monte Alegre, que é uma área de proteção integral, e a Serra do Itamajuri, que é o ponto mais alto aqui da região de Monte Alegre, né, chega a ser uns 400 metros de altura, em volta disso. Aqui temos algumas imagens, né, dessa região. Essa figura 1 que ela mostra a imagem A e a imagem C, pictogramas rupestres, né, bastante conhecido aqui, um ponto turístico lá do Pema. As imagens D, B e D são a savana do Pema, e a imagem E e F são as savanas lá da Serra do Itamajuri. Esses pontos de amostra, né, eles estão localizados dentro de uma estrutura geológica conhecida como o Domo de Monte Alegre, que é uma estrutura em forma de cúpula invertida que pode até mesmo ser visto de imagens espaciais.
Coleta de dados. Foram realizadas expedições nos anos de 2016, 2017 e 2018 ao Pema e à Serra do Itamajuri. Durante essas expedições foram coletados os espécimes vegetais que são alvo desse estudo, onde no campo ainda eles foram prensados, posteriormente foram desidratados e enviados ao herbário do Museu Paraense Emílio Guildes. Quando possível, foram feitas duplicatas que foram enviados a outros herbários. Informações sobre habitat, substrato, vegetação e formas de vida foram depositadas no banco de dados do software Advance. A Flora do Brasil Online 2020 foi utilizada para analisar forma de vida, substrato, novos registros e a nomenclatura atual aceita. Quanto a espécies angiospermicas, foi utilizado o sistema APG4 para chegar ao nível de família e gênero, e a lista vermelha de plantas brasileiras foi utilizada para identificar alguma espécie que possa estar em risco de extinção ou ameaçada. Banco de dados geográficos. Bom, para gerar um banco de dados geográficos para esse estudo, foi feita uma comparação entre áreas de savana amazônica com áreas de cerrado e caatinga. Todas essas áreas apresentam uma vegetação aberta, né? Então, foi feita uma lista a partir das espécimes coletados, né, das expedições do Pema e a Serra do Itauajari. Essa lista ela foi somada a listas pré-existentes em artigos já publicados previamente, né? Então, uma vez que essas listas foram somadas, a sua nomenclatura, né, a nomenclatura foi acertada a partir da Flora do Brasil Online e, mais uma vez, todas essas informações foram depositadas no Branch Software. Comparação florística e distribuição de savanas amazônicas. Bom, a Flora do Brasil Online mais uma vez foi utilizada. Dessa vez ela foi utilizada para categorizar os espécimes coletados no Pema e na Serra do Itamajuri como endêmicos ou não endêmicos para o Brasil, para a região norte ou para o estado do Pará. Também foi utilizado para categorizar as espécies coletadas, né, por bioma, floresta amazônica, cerrado, caatinga e mata atlântica. Vale lembrar, né, que para fazer essa comparação entre as savanas amazônicas foi utilizada aquela lista que eu falei anteriormente, né, de dados coletados nesse estudo com pré-existentes. E para realizar essa comparação serão também utilizados dados do cerrado, da caatinga e da mata atlântica já existentes, né, lista de espécies já existentes da literatura. O diagrama de Venn foi utilizado para agrupar e para categorizar cada uma das espécies que ocorrem em cada um desses biomas. Análise biogeográfica. Bom, foi criada uma matriz, né, através da lista de espécies coletadas ali no Pema e na Serra do Itamajuri. Né. Uma vez criada essa matriz, o programa R foi utilizado e através do pacote Vedan foi checada a dissimilaridade de breakers, que teve como objetivo nesse estudo averiguar a semelhança florística, ou seja, averiguar o quanto savanas, cerrado e caatinga são similares quando levado em conta as espécies vegetais coletadas. Resultados. Lista de espécies. Né? Bom, foram encontrados um total de 406 espécies, 336 no Pema e 117 na Serra do Itamajuri, representadas por 93 famílias e 271 gêneros. 228 espécies foram exclusivas para o Pema e 69 exclusivas para a Serra do Itamajuri. Foram encontrados 29 registros para o estado do Pará e 7 recentemente registrados para a floresta amazônica. Discriminação e distribuição de espécies. 6 espécies são exclusivas ao estado do Pará e 14 na região norte e 20 ao território brasileiro. A floresta amazônica e o cerrado foram as áreas de maior representatividade, né, de espécies, seguidas pela caatinga e pela mata atlântica. 40% das espécies são amplamente distribuídas entre os biomas considerados, ou seja, aparecem nos quatro biomas: savanas, cerrado, caatinga e mata atlântica. Análise biogeográfica. As savanas amazônicas apresentam uma similaridade com áreas de vegetação aberta presentes em diferentes biomas do Brasil, os quais já foram falados anteriormente: cerrado, caatinga e mata atlântica. Um termo criado nesse estudo foi o termo savana amazônica central,
que se refere a campos amostrais dentro, né, das savanas amazônicas que apresentam um alto grau de semelhança, né, quando levado em conta a vegetação. Dando continuidade a partir de resultados, bem, foi feita uma matriz comparando as afinidades florísticas, né, das savanas amazônicas com outros tipos de vegetações abertas do Brasil. E eles obtiveram 8.213 registros para 3.304 espécies, né, em 49 locais, e que pertencem a 5 tipos de vegetação, sendo elas as savanas amazônicas, a canga amazônica, a restinga, que é aqui na Amazônia também, né, da Amazônia, o Cerrado Central brasileiro e uma parte da Caatinga também. Bem, as análises elas revelaram, as análises feitas elas revelaram, né, que as savanas amazônicas elas não formam uma única assembleia florística, né, coesa. Como vocês podem observar aí na figura 4A, aí do lado. Elas formam 3 grupos, na verdade, né, que foram achados nas análises de escalas multidimensional não métrica. Dando continuidade, as cangas amazônicas elas compreendem campos ricos, cercados por florestas que são restritas aos topos de montanha, né? Essas montanhas são ricas em ferro, localizadas ali no sudeste do Pará, e formam o grupo mais coeso nesse trabalho. E um sítio de savana amazônica ela aparece como um outlier, né? Esse outlier significa que são dados que se diferenciam dos outros. Os dados do Cerrado Central eles formaram, né, um único grupo nas escalas multidimensional não métrica. A maioria das savanas amazônicas ela estava posicionada entre o Cerrado Central e os sítios da canga amazônica. E a caatinga foi a vegetação mais característica, né, característica diferenciada floristicamente, né, do Cerrado e da savana amazônica, e também da canga. Beleza. A repartição das espécies, né, que foram analisadas mostra que a savana amazônica tem espécies comparáveis aos grupos do Cerrado e também da canga amazônica. Porém, essas espécies são poucas, né, levando em consideração esses 3 tipos de vegetação. Tem espécies em comum, mas são poucas. O diagrama que está aí na figura 5C, na verdade só está C, né? Mostra que existem 22 espécies, né, que se sobrepõem entre todos os 3 locais aqui na região de Santarém / Monte Alegre. Bem, as análises biogeográficas elas mostraram que as savanas do central do Pará elas são floristicamente aparentadas, apesar de estarem em lados opostos do rio Amazonas. E também há uma conexão entre as outras savanas amazônicas, porém essa conexão é mais fraca. 4 grandes grupos, né, foram identificados, sendo eles a savana amazônica, a canga amazônica, o Cerrado Central e também a Caatinga. Os sítios de canga ao redor lá de Carajás, eles parecem ser bastante diferentes da savana amazônica, estando mais relacionados, né, a 2 locais de savanas no norte do Mato Grosso, mas não da Amazônia ou do Cerrado Central, do norte do Mato Grosso. E a baixa similaridade entre as savanas amazônicas e o Cerrado é perdida pela ligação com o Cerrado e a Caatinga, que possui uma vegetação mais caducifólia e ela é adaptada ao semiárido brasileiro. A Caatinga ela foi colocada como um grupo externo de vegetação aberta nas análises feitas pelos autores do trabalho. Em termos de sobreposição de espécies, a flora da savana amazônica ela é representada por um conjunto distinto de espécies. E os níveis de endemismo eles são baixos em comparação ao do Cerrado e também Bem, vou comentar agora um pouco sobre as savanas amazônicas em Monte Alegre.
Bem, no início, os autores do trabalho eles observaram fortes diferenças entre os sítios no Parque Estadual de Monte Alegre e também na Serra do Itauajuri. Por quê? Porque o PEMA ele se enquadra na descrição de campo rupestre amazônico, enquanto a serra, por sua vez, ela é um platô com algumas camadas de rochas expostas, né? Então, foi essas diferenças que eles encontraram. E antes de se agrupar com a serra, o Parque de Monte Alegre ele fez par, né, com a savana de Alter do Chão, segundo as análises do artigo. E como mencionado anteriormente, essas áreas elas são muito mais semelhantes entre si do que qualquer outro local de savana na Amazônia. E sendo que o Rio Amazonas ele foi considerado um fator crucial, né, para a especiação de diversos organismos. Porém, foi revelado nesse estudo que essa barreira que o rio representa é recente e não desempenha um papel expressivo na distribuição de algumas espécies de savana amazônica, nessa região específica, no caso. As espécies que foram encontradas em Monte Alegre, elas parecem estar disseminadas por outras savanas amazônicas e apenas 5% dessas espécies elas são endêmicas. Apenas 5% foi listada como endêmica. O restante, elas todas foram encontradas em outros locais da Amazônia. E no caso, essas 5 espécies endêmicas elas foram listadas dentro do bioma floresta amazônica, o que era esperado, né, para essa região, que é tão diversa. Porém, o que é diferente do encontrado na canga, onde lá as plantas elas são mais endêmicas, né? Bem, aqui na imagem vocês podem ver, né, uma representação de Alter do Chão, do PEMA e da Serra, e podem ver que existem algumas diferenças, né, na vegetação nesses locais. Porém, a do PEMA ela é um pouco mais parecida com a de Alter do Chão, enquanto da Serra ela é mais distinta, ela já é um pouco mais diferente. Dando continuidade à apresentação, né, alguns trabalhos anteriores eles tinham mais focos em espécies lenhosas, e esses trabalhos acabaram atribuindo baixo suporte para as savanas amazônicas, né, como um grupo. Por exemplo, o sítio de Alter do Chão, eles acabam, que fica localizado próximo, né, à área de estudo, que no caso seria o Parque Estadual e a Serra, ele acaba aparecendo como um outlier, né? Como eu expliquei, um outlier ele é um ponto fora da curva, ele é um dado que se difere dos outros dados. E, por exemplo, acabava aparecendo como outliers, né, diferente de outros grupos dentro do grupo savana do Brasil Central. No caso seria o Cerrado, que inclui os estados brasileiros de Tocantins e também do Maranhão. E nesse trabalho agora foi usado listas florísticas que abrangeram não somente plantas lenhosas, mas também não lenhosas, que são as plantas herbáceas. E foi mostrado que a flora ela é bastante diferente, né? Ela tem uma diferença bastante significativa das outras floras das savanas do Brasil. E habitats abertos como restinga, né, em locais costeiros, eles eram bastante diferentes também das savanas amazônicas, que por sua vez elas possuíam uma ligação mais forte com os lavrados de Roraima, que fazem fronteira lá com a Venezuela, do que com a própria restinga. E alguns sítios, né, como por exemplo do PEMA, ou da Serra e de Alter do Chão, eles foram agrupados com contraparte, né, ao do norte de Roraima. Nesse trabalho, ele também cita que alguns autores anteriores eles sugeriam que as savanas amazônicas eles acabavam sendo um subgrupo dentro de Cerrado, né, com diversidade vegetal bastante empobrecida. E também foi testada na relação da canga amazônica com as savanas amazônicas. E, assim, eles discordaram de alguns autores anteriores, de alguns artigos recentes, que acabavam colocando o canga como savana amazônica. E já tinha sido observado por eles que a canga ela formava um grupo bastante coeso. E também era um grupo era um grupo isolado das savanas amazônicas. Bem, falando um pouco sobre canga amazônica,
ela possui uma ligação bastante grande e até mesmo surpreendente, né, com o norte do Mato Grosso. Precisamente, dois locais de lá, né? Esses locais, eles ocorrem sobre diferentes tipos de rocha e eles também reúnem diferentes tipos de fisionomia. E esses locais do Mato Grosso, eles acabam compartilhando, né, 3 espécies com a canga amazônica. E essa canga é mais frequente ali na parte de Carajás. Alguns trabalhos anteriores do Cerrado e da Savana Amazônica, eles usaram apenas espécies lenhosas e citaram de 30% a 50% dessas espécies como sendo únicas de um determinado local. Enquanto que nessa pesquisa agora, eles descobriram que de 3.304 espécies, o que dá cerca de 30%, eram únicas, né? Únicas de um determinado local. E para as savanas amazônicas, 311 espécies elas eram únicas, o que dá aproximadamente 37%, enquanto que na canga, como ela é um grupo bem mais coeso, apenas 23% das espécies elas acabam aparecendo uma única vez. E no cerrado, esse número chega a 56%. Falando um pouco sobre o surgimento das savanas, modelos climáticos, né, eles estimam que durante a última máxima interglacial, lá no Pleistoceno, o cerrado ele teve uma distribuição bastante ampla, o que acabou formando corredores, né, e algumas espécies acabaram migrando para dentro da Amazônia, o que hoje a gente acaba encontrando, né, manchas de savanas dentro da Amazônia. E alguns estudos de genética de população, eles revelaram uma certa concordância com esse modelo climático, o que mostra conexões genéticas, né, do lado do Pleistoceno entre as savanas e o Cerrado Central brasileiro. Isso também mostra que em algum período algumas espécies do Cerrado, né, elas foram capazes de migrar para dentro de uma floresta tropical até elas serem isoladas totalmente, né, dos seus ancestrais lá do Cerrado. E alguns estudos acabam mostrando que essa conexão entre o Cerrado e as savanas amazônicas, elas são recentes, elas datam de 12 mil anos atrás. E assim, do ponto de vista ecológico, Coutinho em seu trabalho, ele considerou que a ecologia do Cerrado possui solos profundos e um lençol freático, né? O que difere das savanas amazônicas, que costumam ter solos alagados e com a presença ou não de rochas. Outro trabalho citado no artigo é o de Araújo e colaboradores, que descobriram que as savanas alagadas, conhecidas como campinaranas, elas possuem uma diversidade e abundância de plantas herbáceas muito grande. E, falando do Parque Estadual e da Serra, lá o solo é realmente raso e o leito é rochoso, né? E costuma estar bem próximo à superfície, ali, o leito rochoso costuma estar bem próximo à superfície. Com isso, as savanas amazônicas, né, elas se enquadram nessa definição de bioma, claro, levando em consideração outros fatores também, como tipo de vegetação, não só o solo. Bem, para finalizar, um dos aspectos mais desafiadores para executar uma análise que integra informações de espécies lenhosas e não lenhosas, né, ou seja, as herbáceas, é a escassez de listas, né, que compreende esses tipos de plantas. E essa escassez vale para a maioria dos biomas, né? E vários tipos de vegetação também. Uma das contribuições desse estudo é fornecer novas listas, né? Essas listas de espécies para o PEMA e também para a Serra, né? Respectivamente. Conclusão. Os novos dados publicados, eles contribuíram para o conhecimento do ambiente, levando em consideração as plantas herbáceas e componentes da vegetação aberta, e também as comparações como uma nova área tropical mais ampla, mostrando que o que está sendo chamado de Cerrado Amazônico agora deve ser tratado como savanas amazônicas, visto que são floristicamente mais relacionadas. E com isso, a nova crescente mudança na legislação brasileira, ela é preocupante porque ela colocou o ambiente aberto no caminho da vulnerabilidade, da perturbação e da destruição.